Imaginem por um instante a força de um raio rasgando o céu, o som de um trovão que faz as montanhas tremerem. Essa era a imagem do poder de Zeus, o rei dos deuses do Olimpo. E para milhões de pessoas, por mais de 1000 anos, ele não era um personagem de conto de fadas. Ele era real, uma divindade que, com sua fúria ou sua bênção, podia decidir o destino de heróis e de reinos inteiros. Sua estátua em Olímpia não foi à toa uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Agora, olhe ao seu redor. Onde estão seus templos? Onde estão os sacerdotes, os sacrifícios? Por que ninguém hoje teme a ira de Zeus ou implora por conselhos a Atena? O que aconteceu? E se a verdade for que esses deuses e centenas de outros como eles não foram derrotados numa batalha cósmica, um Ragnarok com os céus em chamas? E se a verdade for algo muito mais silencioso, mais complexo e talvez, por isso, muito mais assustador? Como um Deus morre. Não houve um dia em que todos acordaram e os céus estavam simplesmente vazios. Foi um processo, uma longa e deliberada campanha de apagamento cultural, uma guerra de ideias que durou séculos, uma guerra que transformou divindades todo-poderosas em estátuas de museu e personagens de livro. Esta é a história de como panteões inteiros não morreram, mas foram esquecidos. De como impérios de fé, que levaram milênios para serem construídos, simplesmente se desvaneceram, deixando para trás apenas sussurros e ruínas. Esta é a jornada para o momento em que os deuses caíram, não com um estrondo, mas com o silêncio do esquecimento. Então, quão alto era o pedestal de onde esses deuses caíram? É quase impossível, com nossa mentalidade moderna, sequer imaginar um mundo onde o divino e o dia a dia eram a mesma coisa. No auge da civilização greco-romana, os deuses não habitavam apenas o distante Monte Olimpo, eles estavam em toda parte. Imaginem uma política governada pelo voo dos pássaros. Nenhuma guerra era declarada, nenhum tratado era assinado sem antes consultar os deuses através de oráculos e sacerdotes. A própria autoridade de um imperador dependia da vontade divina. Cada cidade tinha o seu deus padroeiro. Atenas pertencia a Atena, Esparta a Ares, e Roma era protegida por Júpiter, o Todo-Poderoso. E na vida de uma pessoa comum? Ao despertar, um romano podia fazer uma oferenda a Jano, o deus dos começos. Um padeiro mantinha uma imagem de Vesta para proteger seu forno. Um soldado marchava para a guerra rezando a Marte por força. Amor, casamento, nascimento, doença, colheita. Vocês conseguem pensar em algo que não fosse governado por uma divindade específica? Não era uma crença abstrata, era uma transação diária. Fazia-se uma prece, deixava-se uma oferenda e, em troca, se recebia proteção. Templos gigantescos como o Partenon em Atenas ou o Panteão em Roma não eram meros locais de culto, eram o coração da cidade, centros cívicos, tesourarias e galerias de arte. Festivais religiosos como os Jogos Olímpicos em honra a Zeus eram os maiores eventos do ano, movendo a economia de uma forma que hoje só vemos em campeonatos mundiais. O culto aos deuses era literalmente um pilar da sociedade. Nesse mundo, os deuses eram a própria estrutura da realidade. Seus mitos explicavam o universo. Desafiar sua existência não era heresia, era loucura. Seria tão absurdo quanto sugerir que o sol não nasceria no dia seguinte. Eles eram eternos. E é precisamente por isso que o seu desaparecimento se torna um dos eventos mais profundos e arrepiantes da história. Como algo tão fundamental pode simplesmente deixar de existir? A resposta não está em uma batalha no Olimpo, mas numa revolução silenciosa que começou nos cantos mais humildes do maior império que o mundo já viu, a cristianização da elite romana. Nenhum império desmorona da noite para o dia. Tudo começa com fissuras, com ideias que minam lentamente as fundações. E para o panteão greco-romano, essa fissura não veio de um deus rival, veio de uma fé nova, nascida numa província distante da Judéia, que a princípio parecia totalmente insignificante para a poderosa Roma, o cristianismo. A guerra que se seguiu não foi travada com raios e tridentes, mas com sermões, manuscritos e conversões secretas.
Foi uma guerra de ideias. E que ideias eram essas? A primeira era pura dinamite para o mundo pagão, a exclusividade. A religião romana era por natureza inclusiva. Quando Roma conquistava um povo, frequentemente adotava os deuses locais. Ísis de Egito, Mitra da Pérsia, todos tinham lugar em Roma. Mas o cristianismo era inflexivelmente monoteísta. Pregava que existia apenas um Deus verdadeiro e que todos os outros, Zeus, Apolo, Osíris, não eram apenas falsos, eram ídolos, ou pior, demônios. Isso era um ataque direto à base da tolerância romana. Depois, sua mensagem era universal. As religiões pagãs eram muitas vezes locais, mas o cristianismo oferecia salvação a todos. Ricos, pobres, escravos, homens, mulheres, para os milhões de marginalizados do império que se sentiam esquecidos pelos deuses do Estado, que poder tinha uma mensagem dessa? E aí vem a organização. Enquanto os cultos pagãos eram descentralizados, a igreja cristã primitiva criou uma rede de comunidades incrivelmente bem organizada. Essa estrutura permitiu que a fé não só sobrevivesse às perseguições brutais de imperadores como Nero, como crescesse e se fortalecesse com elas. Mas quando tudo mudou de vez, o ponto de virada aconteceu no início do século IV. Em 312 d.C., o imperador Constantino, prestes a travar uma batalha decisiva, afirmou ter tido uma visão de um símbolo cristão no céu. Ele venceu e creditou a vitória ao Deus cristão. No ano seguinte, com o Edito de Milão, Constantino pôs fim a todas as perseguições. O cristianismo ainda não era a religião oficial, mas pela primeira vez estava em pé de igualdade com o paganismo. Isso foi o catalisador. Com o apoio do imperador, a igreja começou a receber dinheiro, terras e poder. A elite romana, sempre atenta para onde soprava o vento do poder, começou a se converter. A balança na guerra de ideias estava pendendo. Os deuses antigos, de repente, tinham um competidor jovem, fervoroso, organizado e com o patrocínio do próprio imperador. A queda ainda não tinha acontecido, mas o chão sob os pés do Olimpo começou a tremer. E começou a tremer forte. A tolerância de Constantino foi apenas o começo. O que se seguiu não foi uma convivência pacífica, mas um desmantelamento lento e metódico da cultura pagã. A queda dos deuses foi uma morte por 1000 decretos, uma campanha que transformou adoradores em criminosos e templos em ruínas. Mas qual foi o golpe final? Não foi uma espada, mas o traço de uma pena. Em 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador Teodósio I publicou o Edito de Tessalônica. Este documento não se limitava a acabar com a neutralidade religiosa, declarava o cristianismo a única religião oficial e exclusiva do império. Todos os outros cultos foram rotulados de heresias de tolos loucos. A lei agora estava do lado da igreja. Com esta base legal, Teodósio proibiu qualquer forma de culto pagão. Já não se tratava apenas de sacrifícios públicos. Visitar um templo era ilegal. Queimar incenso para um deus que protegia sua casa tornou-se um crime. Oferecer uma flor a uma estátua podia levar ao confisco de todos os seus bens. A religião que definiu Roma por mais de 1000 anos foi de repente empurrada para a ilegalidade. E o que aconteceu aos milhares de templos? Muitos foram simplesmente abandonados, entregues à ruína. Outros tiveram um fim mais violento, purificados por multidões. O caso mais famoso foi a destruição do Serapeion de Alexandria, um dos templos mais espetaculares do mundo antigo. Em 391, uma multidão liderada pelo patriarca local invadiu o complexo. A estátua colossal do deus Serapis foi despedaçada. Quando o céu não caiu sobre suas cabeças, a mensagem tornou-se clara. A velha ordem estava sendo aniquilada. Mas talvez a estratégia mais engenhosa não tenha sido a de destruição, mas sim a de apropriação. Qual a melhor maneira de apagar um deus? É colocar outro no lugar. O Panteão em Roma, um templo para todos os deuses, foi consagrado como a Igreja de Santa Maria e os Mártires. Em Atenas, o Partenon, o templo sagrado de Atenas, tornou-se uma igreja dedicada à Virgem Maria. A deusa Virgem foi substituída pela Virgem Santa. E quando a lei e a apropriação não eram suficientes, restava uma última arma:
a demonização. Os deuses antigos não podiam apenas ser esquecidos, precisavam ser redefinidos. Pan, o deus dos bosques, com seus chifres e perna de bode, tornou-se a imagem do diabo cristão. Suas celebrações se tornaram rituais satânicos. Os deuses estavam sendo caçados, demolidos e transformados em monstros. O Olimpo estava sendo desmantelado, pedra por pedra, decreto por decreto. Se os decretos dos imperadores foram os golpes que derrubaram os deuses, o momento que selou o destino deles não aconteceu num templo em chamas, aconteceu num lugar de silêncio e pensamento, o auge do intelecto pagão, a Academia de Atenas. Fundada pelo próprio Platão, essa era a escola de filosofia mais prestigiada do mundo, o berço do pensamento ocidental. Durante quase 900 anos, foi o último grande refúgio intelectual do paganismo. Mas para o poder cristão em Constantinopla, a Academia era um bastião de resistência, a última chama que se recusava a apagar. Então, em 529 d.C., o imperador Justiniano, determinado a unificar o império sobre uma só fé, tomou uma decisão. Ele não enviou exércitos, ele não queimou livros. Ele simplesmente emitiu um decreto que proibia os pagãos de ensinar. E com essa simples ordem, os portões da Academia de Platão, o coração do pensamento ocidental, foram fechados. Para sempre. Seus últimos filósofos foram forçados ao exílio, fugindo com seus preciosos manuscritos. Aquele dia é mais do que uma data num livro de história. É o fim simbólico de uma era. É o momento em que a luz da filosofia grega foi oficialmente apagada. Foi a declaração final de que o debate tinha terminado. Por que este momento é tão crucial? Porque revela a verdadeira natureza da queda dos deuses. Eles não foram refutados em um grande debate, eles foram silenciados. Na mitologia nórdica, os deuses têm um fim épico no Ragnarok, uma batalha apocalíptica, mas não existiu um Ragnarok para Zeus. Ele e os outros olimpianos não caíram em batalha. Eles simplesmente desapareceram quando as suas histórias pararam de ser contadas. Os seus templos foram fechados e os seus filósofos silenciados. O clímax não foi um grito de guerra, mas o som de uma porta se fechando. Com esse ato, os deuses perderam sua última voz. Eles deixaram de ser forças cósmicas para se tornarem apenas mitos. O esquecimento estava completo. O Olimpo estava finalmente em silêncio. Mas será que o silêncio dos deuses é eterno? Ou eles encontraram uma nova forma de existir? Mas será que os deuses desapareceram por completo? Não exatamente. Embora o culto a eles tenha sido exterminado, eles sobreviveram como fantasmas na nossa cultura, fragmentados e transformados. Perderam o poder religioso, mas ganharam outro tipo de imortalidade. Onde eles vivem agora? Seu legado mais óbvio está na arte e na literatura. Foi no Renascimento que eles explodiram de volta à consciência europeia. Artistas como Michelangelo e Botticelli usaram os mitos não como devoção, mas como uma celebração da beleza e do drama humano. Eles se tornaram símbolos. Na literatura, usamos as suas histórias todos os dias. Falar de um calcanhar de Aquiles ou de uma tarefa sisífica é invocar o poder desses mitos antigos. Eles sobreviveram até nos céus. Os planetas do nosso sistema solar carregam os nomes dos deuses romanos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Toda vez que olhamos para o céu noturno, estamos sem saber recitando os nomes de um panteão esquecido. E de forma ainda mais surpreendente, eles persistem em tradições como o carnaval, cujas raízes de excesso e festa mergulham de fundo em festivais pagãos como as Saturnálias. Então, o que essa sobrevivência fantasmagórica nos diz sobre nós? Primeiro, mostra como as histórias são resilientes. Mesmo quando a religião por trás delas é desmantelada, os mitos poderosos encontram uma forma de continuar. Segundo, a história da queda dos deuses é uma lição sobre poder. A história é de fato escrita pelos vencedores.
E talvez a lição mais inquietante de todas seja sobre a fragilidade de nossas próprias certezas. As crenças que pareciam eternas para os gregos e romanos viraram pó. Será que as grandes verdades que definem o nosso mundo hoje são realmente tão permanentes como gostamos de pensar? Ou serão elas a mitologia do amanhã? Os deuses caíram do céu não por causa de uma força maior, mas porque a humanidade, a dada altura, simplesmente parou de olhar para cima. E ainda assim, seus ecos permanecem, lembrando-nos de um tempo em que o mundo era encantado e de como silenciosamente esse encanto foi quebrado. E isso me leva a uma pergunta para vocês. Será que os deuses realmente morrem? Ou será que apenas adormecem, esperando serem redescobertos? Onde vocês veem esses deuses antigos hoje? Nos nossos super-heróis? Nas nossas celebridades? Nas batalhas que travamos dentro de nós? Nós queremos muito saber a sua opinião. Deixe a sua teoria nos comentários. Essa é uma daquelas conversas que vale a pena ter. E assim, a nossa jornada chega ao fim. Dos templos banhados pelo sol da Grécia ao silêncio da última aula de filosofia em Atenas. Vimos como deuses que eram a própria estrutura da realidade foram sistematicamente desmantelados, não por uma guerra no céu, mas por uma combinação muito humana de política, leis e uma nova ideia poderosa. O Édito de Tessalônica foi a certidão de óbito de uma era. A destruição de templos como o Serapeion foi a demolição física da memória. E o fechamento da Academia de Atenas foi o silenciamento da última voz que ainda falava a língua dos antigos. A lição aqui é que a maior ameaça a um Deus não é outro Deus, é a indiferença humana, é a decisão coletiva de parar de acreditar. Ainda assim, a queda não foi um fim absoluto, foi uma transformação. Os deuses do Olimpo foram forçados a deixar seus tronos, mas encontraram um novo lugar para viver, o reino da cultura. Eles estão na nossa arte, na nossa literatura, na nossa linguagem. Eles se tornaram a fundação invisível do nosso imaginário. A sua história é o ultimato lembrete. As verdades que hoje nos parecem inabaláveis podem um dia se tornarem apenas mitos. O dia em que os deuses caíram não durou 24 horas. Foi um longo e lento crepúsculo que se estendeu por séculos. Um crepúsculo que nos ensina que a verdadeira imortalidade talvez não esteja na adoração, mas na capacidade de uma história sobreviver ao seu próprio esquecimento.